indo para a salinha, eu pensei que eles estavam indo em caminhos de Emaús. Enquanto iam, falavam e conversavam. Se puder ajudar aí na luz aí, Mateus capítulo 14, versículo 23 em diante. Um texto conhecido, talvez você já leu também João capítulo 6, um texto muito conhecido, Marcos fala também, e eu queria que você lesse em Mateus. Diz o texto, a partir do verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Senta aí um pouquinho. Vamos falar um pouco a respeito desse texto, a respeito dessa história. Eu entendo que esse texto fala muito ao nosso coração. Há muitos livros, há muitas histórias que cada dia estão sendo reeditadas. Quando a gente olha os dias atuais, hoje tudo é e-book, né? Então, a gente está vendo as pessoas atualizando. Mas o livro mais atual é a Bíblia. Embora tenha sido escrito há mais de 2000 anos, ele está sempre se atualizando, se renovando para nós. E é lindo isso, e quando a gente olha para esse texto, e eu sei que você já viu de várias perspectivas, vários ângulos, mas eu queria mostrar algo que talvez seja um pouco diferente hoje, mas daquilo que o Senhor quer aplicar ao nosso coração. O texto mostra um Jesus que nós conhecemos, que desde que veio ao mundo e começa seu ministério, ele começa em Canaã da Galileia, num casamento. Não havia lugar melhor para começar do que num casamento, numa festa. Ele começa fazendo um milagre de transformar água em vinho. E aonde Jesus ia passando, ele ia fazendo milagres. E aqui nesse texto a gente percebe de uma forma macro os milagres de Jesus. Porque diz que Jesus estava cansado, depois de uma viagem muito pesada, depois de uma informação dura. Ele soube que o seu primo, que estava preso, também tinha perdido a cabeça. Imagina como estava a mente, o coração de Jesus. E ele pega os discípulos e ele vai para um lugar deserto. E quando ele chega naquele lugar, havia uma multidão naquele lugar. Uma multidão de pessoas com necessidades. Cegos, paralíticos, coxos. Pessoas com outras enfermidades psíquicas. Pessoas atormentadas de espírito mau. E Jesus olha todo aquele contexto e ele vai curando, ele vai fazendo milagres, ele vai realizando bênção. Depois ele percebe que aquelas pessoas têm fome. E ele quer que elas saiam dali saciadas por completo. E ele manda os discípulos alimentar, e ele alimenta, fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E você deve imaginar, né? Eu não sei aqui quantos, quando criança, olhava para o mágico, fazendo aquilo que a gente chama de magia, mas é truque, não é?
E como chama a atenção e todo mundo fica ao derredor, né? Quando ele de repente faz alguma coisa sumir no dedo, ou aparecer, ou cria alguma situação. Você lembra que tinha um quadro de um mágico chamado Mr. M, né? E ele fazia coisas sumir, todo mundo ficava ali abismado. Deixa eu ver, além de mim, quantos assistiam aquilo? Outro dia ele fez o cara andar sobre a piscina. Não sei se vocês viram essa. E eu disse, nossa, as pessoas pulavam, as pessoas nadavam na piscina e ele passou por cima. Eu disse, como assim? Né? Depois revelou que tinha um vidro, né? E ele andou, porque esse episódio é só para Pedro e Jesus, né? E Mr. M fazendo um negócio desse. Então chama a atenção. Agora, imagina Jesus multiplicando pão e peixe. Imagina ele curando. Então a multidão não queria deixar ele. Aí Jesus pegou os discípulos, disse, vão lá, entra no barco. Vai, eu vou ficar aqui com eles, vou despedi-los, vou orar. E os discípulos foram para o barco. E naquele dia era dia de céu estrelado. Naquele dia era dia de calmaria, era um dia tranquilo, eles entraram no barco. Mas quando eles começaram a remar, foi vindo um vento contrário, foi começando a acontecer algumas circunstâncias, uma chuva, uma garoa começou a ficar com os pingos mais fortes, virou uma tempestade, e eles estavam ali em perigo, por mais que eles fossem, alguns deles, homens da pesca, estavam em perigo, em dificuldade. Eles viram muitos milagres, eles participaram dos milagres, eles recolheram os cestos cheios de pão e de peixe, eles viram a bênção acontecer, mas agora eles estavam no meio da tempestade, a ponto de morrer. Eles precisavam de um milagre. A gente já passou por tanto milagre, né? Tem hora que a gente vê milagre acontecendo com alguém, tem hora que a gente tem milagre na nossa casa, mas tem dia que a gente precisa de um novo milagre. Mas sabe o que é lindo? É que Jesus sabe quem precisa de um novo milagre. E Ele sempre está disposto a nos trazer um novo milagre. Olha que coisa linda. Eles pensam que vão morrer, estão passando por uma dificuldade, mas de repente, lá na quarta vigília da noite, o Senhor vem na direção deles para trazer um novo milagre. O que é que isso nos ensina? Eu quero trazer aqui primeiro que Deus tem um novo milagre para cada um de nós. O que isso significa? Um novo milagre. Um novo milagre é a manifestação de Deus ao nosso favor. Quando nós nos colocamos, irmãos, num estado de dependência de Deus, Deus está sempre vindo ao nosso socorro. Ele foi o socorro daquela multidão. Ele alimentou aquela multidão. A gente olha a palavra, eu não sei de qual milagre que você olha na Bíblia e gosta muito, não sei se é da filha de Jairo, né? Que o Senhor vai lá e ressuscita, não sei se é da mulher do fluxo de sangue, né? O Descende tentou trazer de uma forma até legal. Eu não sei se você olha esta situação de Pedro, né, no mar da Galileia, ou se é a sogra de Pedro que foi curada. O fato é que Jesus sempre está aparecendo para curar, para libertar, para trazer algo novo, porque Deus quer que a gente viva em novidade de vida. Deus quer que a gente viva os milagres, as bênçãos que Ele preparou para nós. O desejo de Deus é que eu e você viva bem. O desejo de Deus não é que eu e você
esteja sendo sucumbido no meio de uma tempestade, de uma dificuldade. Não, Deus nos criou e Ele quer que a gente viva bem. Agora, apesar dEle querer, Ele sabe, e nós sabemos, que tempestade vai acontecer. E nós vamos passar por dificuldade. Você pode morar na família mais abastada do mundo, mas vai ter dificuldade. Porque dificuldade não se fala só em dificuldade financeira, não é? Quantas pessoas moram no palácio, mas estão trancados em cadeias emocionais? Então dificuldade todo mundo passa. Há momentos que a gente passa por situações que parece que é impossível de sair. Mas o impossível talvez seja a chave que Deus quer girar para que você perceba que precisa de mais um milagre. Parecia impossível. Era morte anunciada. Tudo parecia perdido, nada que eles faziam dava certo. E é nesse exato momento que Jesus está a ponto de passar o barco, de ir à dianteira, de tomar a frente, de pegar as rédeas na mão, né? De dar a direção e dizer: eu estou aqui, eu estou aqui para realizar um milagre na sua vida. Deus é o Deus que realiza milagres. Quando eu lia esse texto, e olha que eu já li esse texto algumas vezes, eu fiquei imaginando isso. Eles acabaram de ver milagres e milagres acontecendo, mas Deus ainda tinha mais um milagre. E agora parecia que era meio que particular, porque era para os discípulos. O que eu percebo é que, embora eu e você seja discípulo de Deus, às vezes a gente está até para abençoar outros, né? Mas tem momento que a gente precisa, e Deus sabe, e Ele traz milagre para nós também. Segunda coisa desse texto é que todos que vão na direção de Jesus ativam dele um novo milagre. O barco está lá, eles gritam: fantasma. Pronto. Se não bastava a tempestade, agora está vindo um fantasma, né? Se fosse nossos dias, eu não sei qual é o fantasma que você tem medo aí. Gasparzinho, a mula sem cabeça, né? Fantasma. Tem tantos, né? Que a gente tem. Eu já contei aqui que quando eu morava aqui no Planalto, a vidraçaria, o vento batia, irmãos, e aí eu não gosto, mas inventei de assistir um filme de terror. Quando o vento batia na janela, ela fazia para dormir foi um problema. Fantasma. Existem alguns fantasmas que vêm nos assombrar. Às vezes ele vem em forma de boleto, acredita. Fantasmas que vêm tentando nos paralisar. Mas para cada um deles a gente precisa caminhar na direção de Deus, porque assim, eu e você não consegue resolver. A gente só consegue resolver em Jesus. E aí, o Senhor aparece para aqueles discípulos para trazer para eles um milagre novo. E milagre novo, para mim, soa tempo novo. Uma estação nova, uma nova realidade, uma nova realização de Deus, uma nova porta que se abre. A palavra do Senhor diz que Deus faz nova todas as coisas. Então era um tempo difícil, mas Deus estava dizendo: eu estou trazendo um tempo novo. E eu não sei você, mas eu preciso cada dia do renovo de Deus. Precisamos de algo novo, de uma nova página, de uma nova história, de algo de Deus para a nossa vida.
Precisamos que Deus nos traga um novo entendimento, porque às vezes nós estamos numa tempestade, achando que é impossível sair, que é o tempo de tudo, e quando a solução está chegando, quando o milagre está se desenhando para nós, a gente confunde ele com fantasma. Nós olhamos e dizemos, pronto, Deus está com raiva mesmo, porque ainda mandou um fantasma. Podia ter mandado alguma outra coisa. E aí a gente precisa de um novo entendimento. Que entendimento? O entendimento da fé, da esperança renovada, de um coração, irmãos, aquecido na força e na coragem para poder decidir confiar em Deus. Pedro está lá. Os outros 11 também. Todo mundo grita, fantasma. Jesus diz, sou eu. Tenha medo não. Aí Pedro diz assim, se é você, manda eu ir aí. Ele ativa a fé. Porque a gente fala de Pedro, né? A gente não diz, Pedro é bully, homem de pouca fé, né? A gente não diz, Pedro é um cara muito irritado, Pedro é um cara... Na verdade, a gente malha o pau em Pedro, fala a verdade, não é não? Pedro está numa situação meio complicada, muitas vezes com a gente, que a gente pega aquilo que a gente acha que foi errado, ou que foi errado, e a gente potencializa, né? A gente nunca fala de João, que queria fazer churrasquinho de todo mundo. Mas Pedro, porque errou a espadada, né? Eu acho que ele tem miopia. Errou, pegou na orelha. A gente fala de Pedro, que afundou. Mas quantos desceram do barco? Se você e eu tivesse lá naquele barco, a gente descia. Daniel foi pescar em agosto. Daniel quase que leva o barco para casa, irmão. Segurou o barco aqui e disse, rapaz, solta mais não. Na dificuldade passou no mar. Só sabe quem um dia já esteve lá dentro, né? É terrível. Aí a gente às vezes quer criticar Pedro nesse sentido. Mas Pedro tomou uma decisão de fé, e uma fé fantástica. Ele acreditou que Jesus tinha um milagre para a vida dele. Ele se permitiu que aquele momento fosse um momento de uma fé ativa, proativa. Sabe, ele decidiu isso. Ele entendeu, eu estou numa tempestade, mas Jesus está logo ali. E Ele pode estabelecer um milagre na minha vida. Ei, Jesus pode estabelecer um milagre na minha vida, na tua vida. Os milagres de Jesus não cessaram. Talvez os discípulos pensassem, Ele gastou tudo lá com aquela multidão. Mas Ele vai e diz assim, não gastei não. Ainda tem um milagre para você. Deixa eu fazer a pergunta que eu fiz no início. Quantos precisam e querem um milagre de Deus? Então vai uma dica para você. Terceiro, mantenha a tua fé ativa. Coloca a tua fé ativa, bateria ligada, carregada. Porque Deus é o Deus que faz milagre. Ele faz infinitamente mais, né? Do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, a gente tem que manter a fé ativada. Viver no positivo de Deus. Cada dia a gente é convidado a olhar o negativo dos homens. Aonde você virar, você vai ver o negativo dos homens. Vai olhar noticiário, negativo. Vai pensar em ter filho, negativo. Vai pensar em abrir alguma coisa, negativo. Vai pensar em buscar Deus, também é negativo. Ó, Deus está irado, está destruindo tudo, vai acabar com tudo, vai sobrar nada, nem ora. Para onde você vira, você vai ver no negativo. Você vai conversar com alguém, negatividade.
Aí a gente tem que ativar a fé. E ativar a fé é ver o positivo de Deus. Se Deus está vindo andando sobre a tempestade, alguma coisa Ele vai fazer em meu favor. Se Deus mandou eu entrar num barco e disse vai, porque você vai chegar do outro lado, Ele ordenou algo, Ele vai fazer para eu chegar lá. A gente tem que começar a olhar pelo positivo de Deus, pela palavra. E a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, ela é verdadeira. A gente tem que ser moldado, irmãos, pela palavra. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, agora é Jesus que coloca a mão e vai dando um molde. Não é a palavra dos homens, não é o governo dos homens, mas é o governo espiritual de Deus. Então a gente tem que olhar para cada área, sabe, para cada coisa, olhando na perspectiva de fé, de uma fé ativa, que crer que as coisas vão mudar, Deus vai transformar, não é? Deus é o Deus de milagre, a gente tem que crer nisso. Olha, ora, crê, porque Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. A fé, irmãos, ela é meio que um norte, né? Ela aponta para o Criador. Quando a gente tem fé, a gente aponta o Criador. A gente mostra em quem a gente confia. Uma pessoa com fé, ela confia. A confiança dela cresce. Há uma história, porque eu não sei se ela é verdadeira, que diz que no quartel havia lá um soldado que tinha fé, e ele falava de Deus, e ele foi falar um dia com um sargento lá, e o camarada era ateu, e estava todo mundo reunido. Ele disse: tá bom, tu está falando tanto desse Deus, eu vou acreditar nesse teu Deus não é bom, então tá bom, tu não sabe dirigir, entra naquele carro lá, dá a partida e sai com aquele carro, dirige aquele carro. Se tu dirigir aquele carro, eu digo, Deus é Deus. Ele disse: rapaz, eu não sei dirigir, Deus, tu vai me dar habilidade, né? No filme de Matrix, você não é, né, pilota tudo, né? Eu disse: Deus vai me dar habilidade. Aí ele entrou no carro, Senhor, vou pisar nesse pedal e nesse. Pisou na embreagem, no freio, porque se o carro tivesse marcha, quando ele ligasse não ia pular, né? E ele ligou, o carro pegou. Ele passou primeira, foi tirando o pé da embreagem, e o carro foi andando, e ele escutou todo mundo dobrando o joelho no chão, dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Ele freou o carro, desligou e desceu e disse: olha aí, Deus existe, eu andei. E todo mundo: Deus existe, eu quero esse Deus. E o sargento reuniu todo mundo e disse: realmente Deus existe, você não está entendendo. Ele disse: eu andei com o carro. Ele disse: não, é que agora há pouco a gente tirou desse carro o motor. Esse carro não tem motor, ele não tem bateria, ele não tinha como ligar, ele não tinha como andar. A fé, nós temos que andar por fé, irmãos. Pedro olhou e disse: se és tu, Senhor, manda eu ir aí. Ou seja, a fé tem que decidir o nosso passo. O passo que a gente vai dar, aquele passo que você quer dar de abrir sua empresa, aquele passo que você quer dar, sabe, para uma outra coisa, para um curso, para uma decisão que você quer fazer de bênção dentro do teu lar. Cada passo que a gente vai dar tem que ser por fé. A gente tem que caminhar de fé em fé. Ou seja, é preciso ir na direção de Jesus. Pedro disse: é tu, ordena que eu vá até aí. O Senhor disse: vem. E ele foi. Deus está sempre dizendo: vem, vinde a mim.
Então a gente tem que dar um passo de fé. A fé. A fé que move o impossível. Era impossível. Mas Deus fez. Impossível, Deus fez. A fé que move o impossível é a fé que nos leva a grandes conquistas, a viver um novo milagre. Essa era a fé de Pedro. Uma fé viva. Uma fé, sabe, que verdadeiramente a gente vê constância. Uma fé sólida. Uma fé que leva a crer no milagre. Esta é a fé que eu e você tem que ter cada dia. Ainda que a má notícia bata na porta, a gente tem que entender a fé. Você lembra de Davi? Davi recebe uma ordem do pai para ir lá onde os irmãos estão na guerra. Ele vai. Levar mantimento para os irmãos e para os oficiais. Ele vai. Ele fica sabendo que tem um gigante que ameaça todo mundo. E o que Davi faz? Ameaça o gigante. Olha que coisa maluca. Davi vai lá e diz: ele está ameaçando quem? Não, ele está afrontando Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus derrota ele e me usa. Eu vou. Mas você não tem a armadura. Eu vou. Você não tem armas. Davi não tinha. Eu vou. Você não tem estratégia militar. Você não tem habilidade. Eu vou. Ele não tinha arma. Ele não tinha armadura. Ele não tinha estratégia nenhuma militar. Mas ele foi. Por quê? Porque ele tinha fé no Deus vivo. O justo viverá pela fé. Eu e você temos que ter fé. Quando Davi desafia Golias, irmãos, ele não tinha nada disso. Mas ele tinha um Deus vivo. Você que já entregou a vida a Jesus, precisa entender isto. Deus começou a ministrar e dizer: filho, o meu povo tem que se mover por fé. O evangelho é movido por fé. O cristão anda por fé. Presta atenção. Deus não se importa com o que você tem. Deus não se importa com a habilidade que você tem. Deus não está preocupado se você tem armadura, se você tem armas. Deus não está preocupado com isso. O que Deus espera de você e de mim é a confiança, é a entrega, é a certeza de uma fé que diz: ainda que eu não tenha nada disso, Deus me fará vencer. É quando eu e você coloca fé. E o que é fé? Fé é perceber que eu não posso. Fé é perceber que eu não tenho. Mas ter a certeza que ainda que eu não tenha e não possa, não é limitação para o meu Deus que pode. Ele pode e Ele vai fazer, porque eu creio que Deus faz. Esses homens estão numa tempestade. Diz o capítulo 14 que a gente leu. Eles olham para a sua frente. O que eles vê? Tempestade. Olha para o lado, tempestade. Para o outro lado, tempestade. Procura Jesus, não está no barco. Havia se retirado para orar. E agora? Esses homens estão ali à beira da morte, eu posso dizer assim. Lutando contra ventos fortes. Você já se viu assim, lutando contra vento forte, vento contrário? Você quer e parece que não vai? Quando eu
era feito uma linha 30, que eu era magro. Eu era aquela música de rebanhão, e eu digo isso não é para você sorrir, não. Eu era magro que dava dó de verdade. Quem minha família sabe. Eu estava quase indo no médico, não precisava de raio-x não, fazia assim. Ele via, porque eu era magro, irmão, eu era muito magro. Magro do cabeção e da orelhona. Fiquei buchudo do cabeção e da orelhona, né? A cabeça não diminuiu, nem a orelha também. Amém por isso. Deu uma equilibrada. Mas eu lembro que, e quem já correu aqui sabe, quando você corre contra o vento, é complicado. Aqui era um vento contrário, né? Esse homem está contra um vento forte, ondas agitadas. Olha o cenário. Cenário difícil. Eu estive em Itamaracá esses dias. E houve um vento forte, maré alta, que levou do Yacht Club, o negócio é gigante. Levou o concreto. Levou a rua. Estão tentando fazer a rua. As pessoas não conseguem chegar em casa, porque levou tudo. Levou pedra, levou coqueiro, levou tudo. Imagina uma situação dessa, esses homens passando por isso. Às vezes a gente também passa por problemas que a gente pode parafrasear ou simbolicamente dizer que é isso. Coisas que nos sufocam, que tiram a nossa paz, roubam a nossa coragem, nossa alegria, nos traz um sentimento de frustração. Os discípulos estavam exaustos, porque já lutaram tanto contra aquele tempo, e não conseguiam vencer. Não tem causa assim, né? Que a gente já lutou tanto, e que a gente está a ponto de desistir. Ei, desista não. Ah, pastor, tem causa na minha própria vida que eu estou assim, querendo desistir. Desista não. Caminha com fé na direção de Jesus. Desce do barco. Vai até Ele, porque Ele vai mudar a tua história. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que dá direção para quem está sem direção. Ele é aquele que vem e golpeia o gigante que te afronta. Ele é aquele que vence os nossos adversários. Ele disse para Pedro, vem. E quando Pedro foi, um novo milagre aconteceu. Jesus apareceu andando sobre as águas, convida Pedro, Pedro vai e o milagre acontece. Agora há pouco, irmãos, eles lutavam contra uma tempestade, mas agora Jesus aparece. Agora há pouco você lutava contra uma tempestade, mas você vai ativar o botão chamado fé. A esperança vai brotar dentro de você. O milagre vai vir. E você vai ver a bênção de Deus estendida sobre a sua vida. Fica de pé nesse instante. Sinceramente, eu não creio que você veio para o culto para mais um culto. Sinceramente, eu não creio que você veio porque, eu vou ouvir alguma coisa. Eu creio que você veio porque o Senhor quer ativar a tua fé. Para que você viva um mais lindo milagre que Ele preparou. Eu não sei que tempestade você está aí, eu não sei se você até está nela, né? Lutando. Mas eu sei que é um pedido de Pedro. E que será o meu pedido e o teu pedido hoje. Pedro diz, Senhor, há uma tempestade. Ordena que eu vá andar sobre ela. Ousado Pedro, não? Pedro é ousado. Ninguém se manifestou, mas Pedro disse, eu quero ir andar sobre ela. Se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus o chamou, disse: Pedro, vem. E com fé, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Com fé, você vai sair desse teu barco existencial, daquilo que você acha até que é proteção, daquilo que você acha que é segurança, mas creia, a verdadeira segurança é o Senhor, a verdadeira proteção é o Senhor. Quando Pedro desce do barco, ele anda na direção de Jesus, e ele começa agora a andar sobre a tempestade. Ele começa a perceber que a tempestade não é essas coisas todas. Ele começa a perceber que aquilo que estava perto de matá-lo não era tão poderoso assim. Ele anda. Todavia, Pedro tem um coração humano. E agora ele sente o vento batendo no corpo. E por alguns segundos, imagino eu, Pedro tira os olhos de Jesus. E ele começa a olhar para as ondas, para o vento forte, para a batida do barco. E ele começa a afundar. E afundando, ele faz um clamor: Jesus, me socorre. Talvez você já andou sobre as águas. Talvez você já saiu do barco. E no meio dessa caminhada você olhou as circunstâncias e começou a afundar. Mas Jesus está aí, a um passo dos seus pedidos de socorro. Imediatamente, diz a palavra, Jesus segurou Pedro pelo braço. Eu costumo dizer que Jesus pegou Pedro pelo clamor. Quando você clamar pela tua casa, quando você clamar pelos teus filhos, quando você clamar pelo teu cônjuge, quando você clamar pela porta de emprego, quando você clamar pela solução que você precisa, seja ela financeira, seja emocional, seja espiritual, Deus vai te pegar pela mão. Você vai experimentar um novo milagre, porque Deus sabe da tua necessidade, o que Ele precisa, ou o que você precisa, o que eu preciso, é fazer as mesmas coisas que Pedro. A primeira delas é sair do barco. A gente tem que ter coragem para sair do barco, para dar o primeiro passo de fé, para caminhar na direção de Jesus, mesmo que a situação seja difícil. Caminha. Se você puder, fecha teus olhos aí. Eu não sei o que você está passando, mas você sabe. Mas vê Jesus vindo e dizendo: pula desse barco agora. Dá passos firmes de fé. Você pode dizer para ele: Jesus, está perigoso aqui. Jesus, está impossível firmar os pés. Mas ele diz: vem. Cria coragem. Cria coragem nesta hora para confiar em Deus. Cria coragem para ouvir a voz dEle. Cria coragem para obedecer. Faz feito Pedro, cria coragem. E você tem que, além de ter coragem, tem que manter os olhos em Jesus. Enquanto Pedro mantinha os olhos de Jesus, ele nos traz uma grande lição. Era mantendo os olhos de Jesus que ele dava passos firmes. É quando a minha vida e a tua vida está focada em Cristo, que conseguimos vencer, superar os obstáculos, alcançar as vitórias. Porém, se eu e você se distrair,
Se eu e você olhar para as circunstâncias e achar que elas são maiores, nós vamos começar a afundar. Nós vamos começar a afundar. Mas mesmo afundando, é que vem uma coisa extraordinária. Jesus não desiste de fazer um novo milagre na nossa vida. Jesus faz um novo milagre. A Bíblia mostra que Jesus faz um novo milagre. Quando começou, Pedro clamou, ou seja, Pedro confiou em Jesus mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do problema. Eu e você temos que ser discípulos que confiam em Jesus. Eu e você tem que ser discípulos que aprendem dia a dia a depender de Jesus, a confiar em Jesus, mesmo nos ventos contrários. Eu e você precisa aprender a cada dia confiar em Jesus e não andar na nossa própria força. Não é na força do nosso barco, não é na força da vela que nós colocamos, do remo que colocamos nas águas, mas é na força do Senhor. É na presença e no poder de Deus. Convida esse poder aí para o teu relacionamento. O milagre vem quando a gente dá passos de fé na direção de Jesus. Não anda na contramão de Jesus, não. Anda na direção dele. Pode se falar tudo o que quiser sobre Pedro. Pode se falar tudo o que quiser sobre você. Mas assim como Pedro, eu e você vai viver o impossível. Amém. Era impossível andar sobre as águas, Pedro andou. Era impossível, talvez esteja impossível você vencer o que está aí, mas você vai vencer. Porque você decidiu confiar na palavra de Jesus. Jesus disse: venha. E Pedro foi confiando numa palavra. O Senhor nos convida hoje, irmãos, dê passo de fé, acredite em mim, acredite nas minhas promessas. Eu tenho promessa para a sua vida, eu tenho um milagre para a sua vida. O milagre aconteceu quando Pedro reconheceu a fraqueza. Eu e você é fraco demais, frágil demais, e a gente precisa reconhecer isso e se prostrar diante de Jesus todos os dias. Sabe, quando vai sair de casa, sair no positivo, não no negativo. É dobrar o joelho todo dia e acreditar, confiar que Deus tem algo melhor, algo novo toda manhã. É se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu não consigo vencer, eu não consigo ir sozinho, eu não consigo, eu não sei como resolver. Eu sou fraco demais, mas eu me coloco diante de Ti. Pedro fez um clamor. Ele não pensou duas vezes, ele disse: Senhor, salva-me. Eu estou afundando aqui, sozinho está difícil. Aí o Senhor disse: eu vou te pegar pela tua mão. Eu sou suficiente para você. Eu vou fazer você vencer essa tempestade. Eu quero substituir o nome de Pedro pelo teu nome nesta hora. Aí onde você está? Aonde você está, escuta o Senhor dizendo para você: filho, eu sei que você está passando por essa tempestade. Eu sei que você está remando há dias, há horas, há anos, há décadas. Mas coloca a tua fé em mim, porque eu estou vindo ao teu socorro. Eu estou vindo para te trazer um novo milagre. Assim como o maná vinha toda manhã, a minha provisão vem toda manhã. Agora eu estou vindo com um novo milagre. Eu estou tornando possível o que era impossível aos olhos dos homens. Eu estou agindo onde ninguém poderia agir. Eu estou pegando você hoje e eu vou agir na tua vida com algo que vence o impossível.
E o que vence o impossível é o sobrenatural de Deus. Deus tem um sobrenatural para a tua vida. Deus tem um sobrenatural para a tua história. É preciso você se colocar nele. Ainda que a tempestade esteja aí, mantenha os olhos em Jesus. E prepare-se, porque está começando a acontecer agora o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Está acontecendo agora, está acontecendo agora. O extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, está acontecendo agora, está acontecendo. Oh, aleluia. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não Senhor, age com teu sobrenatural. Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Coloque essa canção como oração para você. Declara isso. Não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh Deus, tu és maravilhoso. Eu sei que não estou só. Deus está te vendo nessa Já tempestade. posso crer que amanhã Deus está vendo o teu barco aí entrando água, só porque estás quase no comigo eu posso. mas Ele vem ao teu socorro. Ele vem trazer um novo milagre, algo novo de Deus estabelecido no teu coração. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. E quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Aleluia! Oh! Esse nome toda língua confessará. Jesus,
ondas e um novo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. O Senhor vem ao seu socorro. O Senhor vem ao teu socorro. O Senhor vem para restaurar a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Hoje nós saímos para evangelizar. Fomos distribuir os convites da rede de homens. E fizemos uma programação. E quando estávamos na programação, de repente, nós entendemos, olha, vamos para outro lugar, vamos por aqui. E a gente mudou a rota. Por uma vez, por duas vezes, nós mudamos a rota. E não entendíamos por que estávamos mudando. E de repente, a gente passou próximo da casa do Bruno. E quando a gente passou ali, a mamãe dele estava na porta. Ela já me viu e disse: pastor, olha ela lá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Traz ela para cá. Traga ele também, pode vir. E ela disse: foi Deus, pastor, que trouxe vocês aqui. Essa mulher vem orando pelo filho há muito tempo. O Bruno, ele é craque no jiu-jitsu. Bruno, ele é uma bênção. E ele ali chegou junto e disse: pastor, eu preciso de mudança na minha vida. Quando eu saí da presença, nada mais deu certo. Eu preciso de Jesus, mas eu não tenho força. E eu disse: Bruno, hoje a gente monta uma força-tarefa. Hoje a gente não vai esperar você chegar na igreja, a gente vai te buscar. E ele disse: mas eu vou. Eu disse: tá bom, eu sei, mas a gente vai te buscar. E assim aconteceu. E ele veio. E está se reconciliando com Cristo. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus. E eu quero convidar o jovem a sair de seu lugar, vir aqui dar um abraço nele, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Estende as mãos aqui para o Bruno. Estende as mãos aqui para ele. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Eu disse para Bruno, Bruno, hoje é um novo milagre de Deus. Porque, irmãos, a gente pode ver perna crescer, é um milagre. A gente pode ver morto físico ressuscitar, é milagre. A gente pode ver paralítico andar, é milagre. Mas depois, acredite, vai morrer. Lázaro ressuscitou, mas está morto. O homem paralítico levantou, mas está morto. Agora, quem entrega a vida a Jesus, em vez de morrer, vive. Porque quando você entrega, você morre para o mundo e ressuscita para Deus. Então este é o maior milagre. O milagre do nome está escrito no livro da vida. Então não economiza na palma, não economiza na glória. Glorifica a Deus pela vida do filho dele, porque a palavra diz que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Bruno,
A Deilson vai te acompanhar junto com o pessoal, para poder orar por você ir lá, pegar todos os teus dados, para a gente poder caminhar juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, parabéns, parabéns. Continua dando uma salva de palmas aí ao Senhor Jesus. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente saiu em 4 pessoas, irmãos. Se tivesse um paralítico, a gente estava resolvido. Cada um pegava do lado da cama, né? E resolvia. Mas bom é que a gente saísse com mais gente. Então você pode também evangelizar e ver o milagre de Deus acontecer. Porque a gente ficou pensando e dizendo, imagina, se a gente não tivesse vindo, talvez Bruno não tivesse entrando aqui, tivesse entrando aí na frente, porque era alguém que estava a ponto de tirar a própria vida. Daí porque você precisa entender o que é o desperta. Daí porque você precisa entender o que é orar, o que é trazer as pessoas, o que é estar no pequeno grupo, o que é estar numa rede, sabe?